Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é professora e advogada de direito das famílias, Bárbara Lenzalana. O bate-papo de hoje é para falar sobre um assunto que tem deixado as pessoas meio em dúvida, Bárbara. Questões aí do tipo assim, que a gente tem escutado bastante. Não vou me envolver mais com quem tem filho, porque eu tô correndo risco de criar um vínculo para sempre com essa pessoa. O que é isso? Pensão socioafetiva. Bárbara, pra gente começar o bate-papo, explica para quem nos assiste do que se trata essa pensão socioafetiva, como que ela funciona, por que as pessoas têm ficado tão em dúvida com isso? Antes da gente falar de pensão socioafetiva, é importante falar da filiação socioafetiva. O que é a filiação socioafetiva, né? Filiação socioafetiva é o reconhecimento de um vínculo, né? Reconhecimento jurídico de um vínculo de afeto. Sim. E desse reconhecimento existem os consectários, né? Que são deveres e direitos. Sim. E dentre esses consectários existe a pensão. Esse reconhecimento de vínculo, ele é um reconhecimento de vínculo de afeto que transcende a normalidade, ele transcende aquilo que é a proximidade comum, aquilo que seria você namorar uma mulher que tem filhos. Né? Para existir essa filiação, esse reconhecimento socioafetivo, é necessário que isso transcenda e que essa pessoa, né, porque muito se fala em homem, quando se fala em filiação socioafetiva, se fala em paternidade socioafetiva, mas tanto o homem quanto a mulher podem constar ali na certidão de nascimento da criança ou do adolescente. Quando se fala em filiação socioafetiva, a gente tem a questão da transcendência do exercício da parentalidade, exercício de cuidado, de comando, de dever. Então, é como se a pessoa se comportasse como pai ou como mãe, e o mais importante, como a criança e o adolescente vê essa pessoa e essa pessoa se vê dentro dessa relação. Sim. Né? Agora, com relação à pensão, é um dos consectários, é uma das consequências de uma filiação, de um reconhecimento de fato como se fosse jurídico. É que nem como se fosse a pensão alimentícia, só que a pensão alimentícia vale para o pai e mãe biológico. Isso. E a pensão socioafetiva vale para o pai ou mãe que criou uma relação afetiva com aquela criança e acaba sendo obrigada a fazer esse A pensão pagamento. alimentícia, ela é para parentes, né? Ela é para parentes naturais ou civis. Dentre os civis estão os adotivos e os socioafetivos. Então eu tenho o biológico, o adotivo e o socioafetivo. A diferença entre uma paternidade ou maternidade socioafetiva de uma adoção é que aquela pessoa, aquele outro pai, aquela outra mãe biológicos, elas não são retiradas ali do convívio da criança, elas não são destituídas do poder familiar. Elas continuam sendo pai e mãe, só que vem uma terceira pessoa para exercer esse papel também. E é importante que, na maioria das vezes, 90%, né? Essa pessoa, ela vem voluntariamente para que seja reconhecido, para que ela tenha ali o seu papel reconhecido. Porque a gente está falando de uma relação de amor que começou a existir a partir de uma relação de afeto entre um homem e uma mulher, e aí aparece uma criança ali no meio. Sim, pra gente explicar só para o público de casa, em linhas gerais, assim, a gente está falando da seguinte situação: um homem e uma mulher que já possuem filhos, a pensão socioafetiva, que a doutora explicou, vale para os dois. Então, um homem e uma mulher que já tem filhos se relaciona com outro homem, com outra mulher, e aí essa outra pessoa que acabou de entrar nessa família, onde existiam apenas dois ali, que era o pai, o filho, a mãe, o filho, essa pessoa começou a se aproximar e criar uma relação de afeto com aquela criança, além da relação amorosa com o pai ou a mãe. E aí, querendo ou não, por alguma situação, circunstância, eles acabam se separando, e aí pela convivência que houve entre aquela mulher, aquele homem com aquela criança, acaba ficando nessa situação de poder ser obrigado a pagar essa pensão socioafetiva. Doutora,
Seria mais ou menos isso, né? Só pra gente tentar entender no geral. Doutora, agora com relação à idade da criança e do adolescente, até que ponto ele pode receber essa pensão socioafetiva? Tem um limite? Não existe uma idade estabelecida, é até a formação dessa pessoa, né? Até o momento em que ela se forma. Só que reconhecido que está havendo desídia, descuido nos estudos, proposital, para se manter ali recebendo pensão, é só vir a pessoa que está pensionando, normalmente o pai, né? Sim. E pedir a exoneração baseado nessa situação. Entendi. Doutora, agora com relação a fazer a solicitação para o pagamento da pensão, como é que dá entrada nesse processo? A mãe ou o pai tem que juntar quais documentos? Quem que tem que procurar para fazer esse reconhecimento, né, de afeto para solicitar a pensão socioafetiva? Quando já não existe o reconhecimento de filiação socioafetiva, você tem que trazer elementos para o processo que comprovem que existe essa relação socioafetiva. Que documentos são esses? São documentos que comprovam que essa pessoa, ela foi para além do papel de padrasto ou madrasta. Sim. Ela foi para o papel de pai e de mãe. Exato. Então a gente tem como provas testemunhas, né? A gente tem perícia na própria criança ou no adolescente, porque o mais importante é como essa criança e esse adolescente vê essa pessoa, né? Porque às vezes ela tá ali, né? A gente tá falando de crianças e adolescentes, a gente tá falando de vulneráveis. Às vezes a criança tá ali, tá no mundo dela com a mãe, por exemplo, e aí aparece uma pessoa com 4 meses, essa criança está sendo ensinada por essa pessoa, né, a chamado de pai. E aí isso vai ficando cada vez mais frequente, ela vai pegando esse papel e vai trazendo para si, vai reconhecendo dessa forma. Mas existe a possibilidade de se verificar isso. Qual é a imagem que a criança tem disso? Além disso, a comprovação de se a pessoa está exercendo o dever de pai ou o dever de mãe. Se está exercendo o dever de pai ou dever de mãe, dever de cuidado, dever de afeto, né? Dever de prestar alimentos, que está sustentando ali. Se o vínculo está estabelecido, se a criança reconhece como pai, se comporta como pai ou como mãe, aí a maternidade e a paternidade é reconhecida como socioafetivo. Reconhecido isso, vem e pensiona. Sim. Né? A pensão alimentícia ela é pedida em juízo. Entendi. Doutora, é bom esclarecer também, a gente citou aqui, a senhora citou algumas situações, que é a questão do convívio, de subsidiar ali, às vezes ajudar no pagamento de mensalidade da escola, na manutenção da própria casa, mas, por exemplo, participar de reuniões da escola também pode ser uma comprovação de afeto, né? Que transcendeu o afeto. Sim. Transcendeu o afeto, foi para as obrigações, foi para o exercício de uma paternalidade. Né, frequentar o pediatra, levar no pediatra, levar no dentista, né, fazer trabalhos típicos de pai e de mãe. Quando você faz trabalhos típicos de pai e de mãe, cuida como se fosse pai ou mãe, se comporta como se fosse pai ou mãe, né, tá ali no mundo como se fosse pai ou mãe para aquela criança. É natural que num determinado momento a própria pessoa, porque a gente está com essa confusão de internet que veio na internet, né? A gente está falando muito de possíveis golpes, sim, né? Mas na verdade existem na internet também a gente vê existem pedidos. Né? Você quer ser o meu pai, você quer ser a minha filha, né? E é a partir desses pedidos que ocorre a filiação socioafetiva, na maioria das vezes. Na maioria das vezes a pessoa vem a juízo ou ela vai até o cartório para pedir esse reconhecimento. Não é uma imposição que nem muitas vezes a gente vê e pensa... Eu falo porque para a gente construir essa pauta, essa entrevista, é de tanto ouvir, por exemplo, não me envolverei mais com mães solteiras, não me envolverei mais com pais solteiros, porque eu vou ter uma obrigação com aquela criança, 2 meses de relacionamento, vou ter que pagar a pensão. Não é assim que funciona. Não, até porque em 2 meses é impossível você estabelecer uma relação de afeto que se consubstancie numa relação de paternidade ou maternidade. Sim. É preciso que seja contínuo, duradouro, público e notório que exista essa relação. As pessoas elas precisam enxergar aquela pessoa como pai ou mãe.
né? Existem situações em que uma pessoa é padrasto ou madrasta por 25 anos e todo mundo sabe que é padrasto e madrasta. Continua nesse papel de padrasto e madrasta. Continua nesse papel. Entendi, doutora. Tem um prazo para fazer essa solicitação de pensão socioafetiva? Por exemplo, o relacionamento terminou hoje, eu tenho 15 dias, 30 dias, 40 dias, 3 meses, seja lá como for, para pedir essa pensão socioafetiva? Ou, por exemplo, daqui 5 anos, 6 anos eu ainda posso requerer isso? Não, prazo estabelecido não. E a relação, ela tem que existir. Sim. Né? Não tem como. Você teve ali um relacionamento, ocorreu uma relação de afeto, acabou a relação, terminou o relacionamento, cada um foi para um lado. A criança, ela se viu ali abandonada, sim, né, emocionalmente, e depois de 5 anos vão buscar um pensionamento. Isso não existe. Não tem como, né? Não tem um prazo estipulado, só que tem que haver uma razoabilidade nesse pedido. Sim. Até porque quando existe o pedido de pensionamento é porque existe também o dever de manutenção. E fome é uma coisa que não espera. Exato. E outra coisa também, doutora, prazo para o relacionamento ser mantido para pedir a pensão. Por exemplo, é o que eu citei agora há pouco, 2 meses, 4 meses, não dá para você pedir pensão porque não foi criado ainda um laço de afeto. Para fazer o reconhecimento, para haver o pagamento da pensão socioafetiva, é preciso um tempo de relacionamento entre o homem e a mulher, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para que isso seja reconhecido, ou isso varia da relação entre a criança e aquele pai e aquela mãe? Varia da relação entre a criança e a pessoa adulta. Mas em média 2 anos. 2 anos, em média 2 anos. Com relação ao pagamento, a gente está entendendo aqui que o pagamento da pensão alimentícia dos pais biológicos é praticamente o mesmo da pensão socioafetiva. É o mesmo, né? Porque tem reconhecimento de maternidade ou paternidade. Nesse caso, tendo em vista que é o mesmo, a pessoa que se nega a pagar a pensão socioafetiva, ela pode ser multada, ela pode ser presa, tem que responder isso na justiça também, doutora? Ela vai responder um processo, né? Uhum. Ela vai se negar ali dentro do processo. Esse processo vai correr respeitados os direitos, os princípios do contraditório e da ampla defesa. O que vai acontecer? Né? Essa pessoa que está sendo posta ali como mãe ou pai socioafetivo, ela vai ter os instrumentos dela para comprovar que não é nem mãe nem pai socioafetivo, é uma pessoa que fez parte da vida da criança, mas não é nem mãe nem pai. Sim. Então ela vai se defender. Certo. Né? Não é impossível. O fato da mulher simplesmente ir lá e pedir a pensão, do homem simplesmente ir lá e pedir a pensão, não obriga necessariamente. Existe o direito de defesa daquele a quem está se pedindo. Uhum. E existe também a questão do julgamento, que ainda vai ser feito com as provas, né, que vão ser comprovadas. Doutora, colocando numa situação hipotética que essa criança ela já recebe pensão alimentícia do pai ou da mãe biológicos. E aí, automaticamente, a mãe ou o pai dela se envolveu com outra pessoa e aí recai na situação da pensão socioafetiva. Essa criança pode receber essas 2 pensões? Pode. Pode. Porque, assim, são 2 reconhecimentos e convívios diferentes. Uma não anula a outra. Não anula. Doutora, a gente está citando aqui que isso vale tanto para homem quanto para mulher, o pagamento dessa pensão socioafetiva. Mas na realidade que a gente vive hoje e acompanha hoje também, a gente vê que a mulher acaba ficando com os filhos, né? Recai mais a questão da maternidade. Nessa situação, a gente escuta muitos homens falarem que não vão se envolver mais com essas mulheres, ou na situação contrária, que mulheres não vão se envolver mais com esses homens por causa dessa criança. A senhora acha que tem um pouco dessa relação das mulheres talvez não conseguirem mais um parceiro para a vida, porque eles estarão pensando nisso, de ter que pagar a pensão, desmistificando um pouco isso que a gente escuta hoje nos dias atuais? Acho que o que traz toda essa mística é a desinformação. Porque um reconhecimento desse não é fácil, você alcançar um reconhecimento desse,
né? E normalmente essas relações, elas são voluntárias. Sim. A pessoa vai ali, por amor, ela vai ali e reconhece. Agora, o outro, né? Quem tá vendo, quem tá acompanhando, optar por não se relacionar com uma pessoa porque tem filho, porque tem medo de acontecer algo, porque tem medo de ser penalizado, basta que não exerça a função de pai e de mãe. Basta que exerça ali a função de tio. De namorado da mãe, ser, exato. né? De marido da mãe, não de pai, não de pai. Por isso é importante estimular a presença desse pai também, porque muitas vezes acontece do relacionamento começar, não, eu não quero esse homem na vida dessa criança, eu assumo tudo a partir daqui, e aí o outro que já não quer muita coisa, né, que já não quer muito contato, numa situação hipotética, biológico, que já não quer muito contato, se aproveita disso, e aí vai embora um, vai embora o outro. Como é que fica essa criança? Como é que fica esse adolescente? Sim. E aí a gente vai cair lá no abandono afetivo, lá no futuro, né, que começa a desenvolver sintomas de abandono, né, doenças psicológicas complexas por abandono. Sim, eu acho legal a gente falar também, doutora, sobre a questão da certidão de nascimento, que a gente comentou um pouquinho no off aqui antes de começar a entrevista, mas é legal explicar. Quando há o reconhecimento da parte desse homem ou dessa mulher, da afetividade dessa criança, eles pode também alterar a certidão de nascimento. Altera, né? A certidão. Como que funciona, doutora? Ficam 2 mães, no caso de maternidade, e 2 pais, no caso de paternidade. Sim. E agora, só pra gente finalizar, doutora, em uma situação hipotética, o relacionamento acabou de começar, você acabou de conhecer uma pessoa, acabou de se envolver com ela, seja homem, seja mulher, você já tem um filho ou uma filha, e aí você já sabe o que é a pensão socioafetiva e você não quer futuramente ter que pagar ou quer evitar um problema futuro com relação a essa pensão. É possível que esse casal deixe estabelecido em um contrato, algo do tipo, que futuramente ou a mulher ou o homem não vai ser obrigado em pagar essa pensão? Tem como fazer isso? Não, porque a gente está tratando do direito indisponível de uma criança. Interessante. De um adolescente. A gente não está tratando de pensão para a mãe e nem de pensão para o pai. A gente está tratando do adolescente. É importante dizer o seguinte, inclusive quando a criança ela alcança 12 anos, ela tem que ser ouvida. No caso de reconhecimento socioafetivo, né, no caso de reconhecimento de paternidade socioafetivo, maternidade socioafetiva, ela tem que ser ouvida para saber se ela quer ou não aquilo ali. Ela tem que reconhecer realmente. E aquela pessoa que busca esse reconhecimento também. E é importante a gente levar em consideração a nossa responsabilidade afetiva, porque uma coisa é a gente falar do universo da criança, né? Nós estamos tratando de universo de criança. E só que quando a gente fala de universo de criança, vai direto para o pai ou para a mãe, né? Sempre recai. Recai ali nas figuras adultas, que muitas vezes não são responsáveis o suficiente para estabelecer limites. Então, se eu não quero isso para minha vida, eu devo me comportar de uma maneira que deixe claro que isso eu não quero para minha vida. Ah, mas é irresistível. Não, não é irresistível. É uma questão de controle emocional mesmo, e que o adulto deve ter. Né? Mas ele é muito fofo, tá bom, ele é muito fofo, trate como uma criança fofa, mas trate ali dentro dos seus limites. Você não é pai, você não é mãe, você não só exerce tá ali, essa figura, não né? exerce essa figura, porque você tá construindo um castelo de areia, né, sobre os ombros de uma pessoa que não tem como se defender. E relações de afeto são relações que nos fazem muito felizes. Só que são relações que nos fazem muito tristes também. Dói muito você acreditar que você tem um pai, que você tem uma mãe, e de repente por conta de uma briga, por conta de uma traição, por conta de uma leviandade de uma outra parte totalmente alheia a mim, né, que acredito que tenho isso, por conta disso, isso tudo rua, né? A minha vida ela vai ruindo e eu não sei mais aonde eu vou me localizar. Quando há o falecimento do biológico, seja o pai ou mãe biológico, como que fica a divisão da herança nesse sentido? Tem direito à herança como os filhos naturais.
E quando não existe na certidão de nascimento, tem o direito de buscar na justiça o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva para ter direito à herança, assim como os filhos biológicos. Nossa, que bacana, interessante saber. Doutora, agora sim, muito obrigada pela entrevista, por esses esclarecimentos. Deixar o recado pro pessoal que não precisa ter medo de se envolver, né? Não precisa ficar preocupado. Não. As coisas são muito bem estabelecidas aí. Então, obrigada, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!